Shalom a todos. Como combinado, a terceira parte do nosso estudo da Parashat Bereshit, do livro Bereshit, o primeiro livro da Torá. Esta terceira parte diz respeito a uma interpretação mais esotérica, aquela tão esperada por todo mundo. Lembrando que nós temos o vídeo inteiro com as três partes: exegese acadêmica, exegese, ou melhor, uma interpretação filosófica e teológica rabínica, e esta parte aqui com a parte da interpretação esotérica. Bons estudos a todos vocês. Lembrando que temos o vídeo tanto inteiro quanto as partes separadas. Fiquem à vontade para se deleitar e vamos estudar. Shalom a todos. Então, terceira parte do nosso estudo do capítulo 1, versículo 26 de Bereshit, do livro Bereshit, no primeiro livro da Torá, da instrução de Hashem. Nós vamos falar agora, então, de um entendimento esotérico, né? Façamos o homem num entendimento esotérico. Nós vamos utilizar o Zohar. E você vai me dizer assim, mas que Zohar se não tem, nós não temos em português? Não. Existem algumas traduções em português, eu já vi na venda mesmo, internet por aí em aramaico, já vi em hebraico com tradução, já vi somente em hebraico. E você vai dizer, eu não tenho, não posso, e os rabinos dizem que então, se a gente não sabe isso, não sabe aquilo, não vai entender, não pode, não sei o que. Então, você pense comigo o seguinte, você tem lá para fazer uma sobremesa, você tem apenas uns 4 ou 5 moranguinhos ali, não é? Uns 4 ou 5 moranguinhos, e você tem uma sobremesa para fazer onde dizia que tinha que ter 10. Você tem todos os outros ingredientes, muita vontade de fazer a sobremesa, você sabe fazer a sobremesa, você já aprendeu ali como separar os ingredientes, né? O leite condensado, o creme de leite, o não sei o que, para fazer ali aquela mousse, aquele negócio, mas você tem uns 2 ou 3 moranguinhos a menos. Você desiste de fazer a sobremesa, ou você faz a sobremesa. Isto significa, você já aprendeu o discernimento? Você já compreendeu que para exegese acadêmica, nós temos que entender que existe um contexto histórico, que existe uma cultura local do Oriente Médio. Nós não estamos falando aqui da do nosso Brasil, do Oriente Médio, para aquele povo, para corrigir, que existe aqui uma estrutura de texto, uma estrutura quando ela é poética, quando ela não é poética, quando ela é mitológica, quando ela é narrativa, quando ela é histórica, e tudo isso misturado. Você já entendeu essas coisas? Então já tiramos a primeira casquinha ali daquela cebola. Aí você foi lá e deu uma olhadinha, o que foi? 3 ali que eu peguei? Eu acho, 3 rabinos ali que falaram, deram ênfase para o que façamos homens ser os anjos fazendo junto, ou Deus não quis ofender os anjos, ou Deus quis consultar, sei lá, foi modesto. Já entendemos também esse entendimento, já compreendemos que imagem e semelhança pode ser ênfase, e é ênfase lá na exegese acadêmica, mas também entendemos que também diz respeito à imagem, à nossa forma como ela é, não é? Material, a matéria, e também a semelhança ser aquilo que nós queremos emular e aprender, que é a parte das virtudes e tudo mais. Entendemos isso? Conseguimos entender? Então foi tirada mais uma casca da cebola. Agora você pode ir um pouco adiante. Nós teríamos que falar de Midrash, não trouxe aqui, mas nós teríamos que ir um pouco mais longe. Mas aqui agora nós então vamos falar daquilo que todo mundo gosta tanto de ver, é Kabbalah. Vamos falar deste tipo de recebimento, então, não é? Vamos falar deste nível, vamos falar com os 4 moranguinhos que nós temos. Então eu vou utilizar para vocês este livro aqui, que é uma coleção completa da tradução, vou ler aqui, ó, Rabbi Shimon Bar Yochai, tradução de Diego Raigorodsky, tá? Que traduz muitas outras obras. Encontrei problemas nesse texto? Encontrei problemas nesse texto. Mas eu encontrei problemas nesse texto porque, para eu encontrar problemas nesse texto, eu preciso conhecer do que se trata ali. Aí eu consigo discernir e ver. Então nós já temos esse discernimento aqui. Tá? Eu encontrei inclusive palavras ao contrário,
tá? Do hebraico. Mas nós temos a matéria. O que nos interessa nesse momento, porque eu já estudei o assunto, o que nos interessa saber aqui, tem aqui, está muito bem traduzido, está muito bom, tá? E a coleção inteira. Então, você vai fazer, sim, do limão uma limonada. Sim, precisa ser assim, nós precisamos fazer isso. Traduções de livros como Os Gatos Guerreiros, que eu gosto tanto, são, que não tem nada a ver com o assunto, mas enfim, são livros que não se consegue traduções. E não se consegue traduções, então tem que comprar inglês, daí tem que saber inglês. Essas coisas que o brasileiro vive, essas coisas que a nossa realidade existe. Então nós vamos deixar de fazer o mousse de morango porque tem 2 moranguinhos a menos? Não, nós vamos fazer o mousse de morango. Mas nós já sabemos dos ingredientes, nós já temos discernimento. Já sabem que eu já bebi água que nem um camelo. Já sabem que camelo não é dromedário também, porque viram Vamos começar aqui então na nossa parte esotérica, um pouco diferente do que nós estávamos vendo até hoje. Estou num lugar diferente aqui. E Deus disse, façamos homens. Zorra. A mensagem do Eterno é para os que o temem, etc, tá? Essa parte não é o que importa. O mais ancião dos anciãos abriu a discussão e disse, olha só, prestem atenção, Shimon, quem foi que disse e Deus, Elohim, disse, não é? Façamos homem. O que é esse nome, Elohim, que aparece aqui? Nesse meio tempo, o ancião dos anciãos voou e não foi mais visto. Voou e não foi mais visto. E eu já me perdi. E como o Rabi Shimon ouviu essa voz, chamando a ele, tratando-o de Shimon e não de Rabi Shimon, ele disse a seus amigos, certamente era o Santíssimo, bendito seja, sobre quem se diz, alguém que era entrado em anos sentou, lá em Daniel 7:9. O que aconteceu aqui? Quando ele ouviu então, esse ancião dos anciãos aqui, dizer Shimon, mas quem que é esse que disse, façamos? E não se referiu a ele como Rabi Shimon, ele sabia aqui, deve ser o Santíssimo, bendito seja. Então, mais adiante, ele, o Rabi Shimon, começou a explicação e disse, por quê? Porque nesse momento aqui, ele entendeu que era necessário este segredo ser contado, que até então não tinha sido. Ele começou a explicação assim, um rei tinha alguns prédios para construir e ele tinha um artífice. E este artífice não fazia nada sem a autorização do rei. Como está escrito, eu estava com um arquiteto a seu lado, lá em Mishlei, tá? Lá em Provérbios 8:30. O rei certamente é a sabedoria superior e a coluna central é o rei inferior. A coluna central é o rei inferior. Elohim é o artífice acima e é a mãe superior. Elohim também é o artífice abaixo e aí está a Shekhinah abaixo, a presença divina aqui entre nós. E a esposa não tem permissão de fazer nada sem a permissão de seu marido, tá? Quer dizer, a Shekhinah não tem permissão de fazer nada sem a ordem, sem a permissão do seu marido. E sobre todos os edifícios que estavam no caminho de Atzlut, o pai falava para a mãe, isto será assim e assim. Atzlut, para quem não sabe, é um olam, é um mundo, tá? Não é mundo, aqui tem esse mundo, aquele mundo, não é uma coisa dentro da outra, não é tudo isso dentro de Hashem, tá? É o momento da emanação. Antes de Atzlut, que Atzlut aqui é o olam da emanação, antes disso, Hashem, ou como você quiser chamar, ainda não tinha, ou o Ensof, né? Não é?
não tinha emanado a sua luz. A sua luz, ela vem, ela vai ser emanada para depois acontecerem os atributos, as 10 Sefirot, e essas emanações começam em Atzilut. Então eu vou dizer novamente aqui, tá? Depois vai descendo, descendo. Quem não conhece a árvore da vida vai descendo, a árvore da vida não, aquela imagem assim da cebola, olha só, né, que vai entrando assim para dentro e tudo mais. Mas aqui é o contrário, é o mais iluminado para o mais denso para chegar na fisicalidade. Atzilut é o mundo da emanação. Quando Deus emana através da sua Or Ein Sof, da sua luz, tá? Os atributos. Então, os atributos ali. Vou de novo aqui. E sobre todos os edifícios que estavam no caminho de Atzilut, o pai falava para a mãe, isso será assim, isso será assim. E imediatamente aquilo era feito. Por isso é que está escrito, e Deus disse, haja luz. E houve luz. Então ele dizia e assim acontecia, tá? Nesse momento, tá? E disse, agora olha só. E disse foi quem disse para o Elohim haja luz. Esse e disse é como se fosse um nome. Mas quem que foi? Olha só, mas quem que foi que disse para o Elohim haja luz? Quem foi que disse? E disse. Então, se alguém te perguntar quem disse, e disse. Esse é como se fosse, entenda como se fosse o nome. Essa é a expressão. Quem que disse? E disse. Você vai entender mais adiante aqui. Haja luz. Então, o dono fala para o artífice e o artífice executa imediatamente. E assim foi com que todos os edifícios no caminho de Atzilut, tá? Ali começa a emanação de todos os atributos, tá? De todas as coisas que vão ser reveladas, que vão existir aqui no mundo físico, tá? Percebe que o esotérico é puramente imaginativo, ele é puramente simbólico, mas ele é extremamente profundo, por isso ele é esotérico. E por isso ele não deve ser explicado por qualquer um e nem entendido, e por isso ele não deve ser estudado antes. E quem é este qualquer um? É aquele que não conheceu a primeira parte, a parte da exegese pura, tá? Os outros todos podem, então nós todos podemos. Ele disse, haja um firmamento, haja luzeiros, e tudo era feito imediatamente. Quando se chegou ao mundo da separação, o nosso, que é o mundo das coisas divididas, o artífice disse para o dono da casa. O artífice. Lembrem que o rei tinha um artífice, quer dizer, esse artífice não é o rei, tá? Então, o artífice disse para o dono da casa, né? Quando chegou aqui, quando chegou na fisicalidade, ele disse, façamos homem à nossa imagem, eureka, conforme a nossa semelhança. O dono da casa disse, essa parte não é muito importante para nós entendermos o façamos, mas nós vamos ler mesmo assim. Certamente, né, o dono disse, certamente é bom que ele seja feito. É aquela coisa do bom, não é o bem e o mal. É bom que ele seja feito mesmo, certamente, mas no futuro ele pecará perante ti, tá? Perante ti, pois ele é tolo, como está escrito. Um filho sábio alegra seu pai, mas um tolo traz dor à sua mãe. O que é importante nós entendermos aqui é que, veja, quando nós falamos lá na primeira parte sobre que tudo que existia ali é que façamos, tudo era a natureza, as coisas que existiam. Depois, quando você entra mais adiante e fala de consultar ou não consultar, quando nós chegamos e eu citei que se for assim, é só se tinha mais que um Deus, mas não são deuses.
Mas então como é que o herege vai entender isso? Porque não são deuses, mas aqui existem o quê? Aqui existem um que ordena. Aqui existe um rei que diz para o artífice, para ele fazer as coisas. O artífice vai falar aqui com o dono da casa, como diz ali. Existe o lado feminino e masculino da coisa, que um vai dizer e o outro vai agir algo que foi ordenado por um outro, e este é o rei. Vem a ordem de cima. O rei não desce do palácio, ele não sai do palácio, ele não sai dos seus aposentos para ir lá na área de serviço lavar uma roupa. Ele ordena as coisas, ele está nos bastidores. Mas então Deus não está dentro da criação diretamente, esotericamente falando, pelo Zohar, diretamente ele não está dentro da criação. Diretamente, ele está fora, ele está nos bastidores, ele está ordenando. Para outros deuses? Não, vocês já entenderam. Ele, o artífice ou a mãe, disse: como seus pecados dependem da mãe e não do pai, eu quero construí-lo à minha imagem. E por isso está escrito: e Deus criou o homem à sua imagem e não a nossa. Então aqui ele é um aspecto, tá? Não é homem e mulher, é um aspecto do pai. É um aspecto físico, então, da mãe. É um aspecto, entende? É um aspecto. Aí mais adiante. O homem de Atzilut, deixa eu ver aqui se eu leio mais uma parte aqui de cima. Ó, todos os amigos se ergueram e disseram: Rabi, Rabi, para o Rabi Shimon, será que é possível haver tamanha separação entre o pai e a mãe, a ponto de que o que veio do aspecto do pai ficou no caminho de Atzilut, né? E o que veio do aspecto da mãe ficou em Briá? Sabemos, né? Aqui já estamos falando, já estamos entendendo os mundos e visualizando, né? O mundo da Atzilut emanação, e nós vamos ter o mundo da criação, tá? E o mundo da formação. Ele respondeu a eles: meus amigos, não é assim. O homem de Atzilut, lá no mundo da emanação, é masculino e feminino, ou seja, ele tem uma parte do pai e outra da mãe. Por isso está escrito: e Deus disse: haja luz e houve luz. Haja luz é o aspecto do pai e houve luz é o aspecto da mãe. E esse homem tinha então duas faces. Olha que interessante. Então, quando algumas pessoas dizem: ah, mas era tipo andrógeno, né? Diz que, sabe o diz que? Diz que Adão foi criado e aí ele foi tirado dele a parte ali da Eva. Então, isto é uma metáfora para um homem aqui que vem. Me segura para poder falar isso aqui agora, não sabia exatamente como falar para não ser apedrejada aqui. Este homem é antes do homem terráqueo, do homem humano, entende? Este não está no mundo da ação, no mundo físico. Este é um outro ciclo. É simbólico, faz a divisão, cria o que é físico. Porque só aqui, com todas essas coisas, é que ele pode servir. A humanidade só pode servir e fazer todo o processo inverso se chegar até aqui e tiver todas essas divisões. Então, o aspecto masculino e feminino, o homem de Atzilut não é um homem macho. Entende? Este ser, vamos usar a palavra ser, este ser de Atzilut é feminino e masculino, é masculino e feminino, ele tem os dois aspectos, por isso ele tem duas faces. Mas o outro homem, o de Briá, não é? Do mundo da criação, não possui nem a imagem e nem a semelhança do pai ou da mãe. Nem a imagem e nem a semelhança.
Em vez disso, a mãe superior tem uma denominação que tem o mesmo valor numérico da palavra e começa com aquelas coisas da gimátria, não é o que nos interessa aqui. Mas o que nos interessa aqui em certo momento é quando ele fala esta denominação é luz e escuridão. Tá? E esta luz é a que o Santíssimo, bendito seja, criou no primeiro dia. Então tem a luz e tem a escuridão. Eu faço a luz e crio a escuridão. Nós, pronto, não tá, agora é a bateção, né? Primeiro era a luz, depois era a bicharada, agora é a bateção. Se nós quisermos estudar, nós vamos ter que aprender a meditar dentro de uma bolha meditativa e aprender a separar o que a nossa audição quer, pode e precisa escutar ali. Então vamos lá, de fato o correto é façamos no plural, pois se trata de duas coisas. O que é inferior falou para aquilo que é superior, olha só, façamos. E o inferior não pode fazer nada a não ser com a autorização do que é superior a ele. E o que é superior a ele não faz nada antes de se aconselhar com seus amigos. Bom, mas aquele que é chamado de superior dos superiores não possui nada acima ou abaixo que se equipare a ele. Isto é conforme está escrito: a quem, pois, me podereis comparar como se eu lhe fosse igual? Entendem que não são vários deuses, mas que existe a força, a criativa, aquela que tem a vontade de criar, que ela vai passando, ela vai ordenando, ela vai, é um artífice, é um rei, ela vai ordenando tudo que deve ser construído mediante a sua vontade, mas que ela, nada pode ser comparado a ela, nada nós podemos comparar. Entende? Porque não é igual a nós. Esta é a diferença, Criador e criatura. Não é? Esta lá em cima. É esta que nós chegamos e dissemos assim, não podemos entender porque nós nunca vamos... É esse que nós estamos falando. Não é Elohim. Entende? Bom, ou seja... Não, peraí que não sei onde que eu tô. Então pode ser igual. Diz o Santíssimo, isso está em Eshaial, tá? Em Isaías. Ele disse, vede agora que eu sou e que não há outro Deus comigo. Não tem outro Deus com ele. A palavra é complicada. Não tem outro com ele que esteja competindo com ele. Né? Quando nós pensamos na competição, quando nós pensamos no dois, nós entramos naquela ideia cristã, infelizmente, de que se existe uma força do bem, existe uma força antagônica, tem que existir o mal. Então vai existir o bem e o mal, vai existir o Deus do bem e vai existir o Satã do mal. E separa isso. Isso é pobre para nós. Ele não é dois, ele não é três, ele é um. E quem é ele? Quem nós estamos tentando entender aqui, mas não é da alçada do ser humano. Por isso ele manda os construtores. Ele é aquele que está no palácio ou acima dele. Ele está fora da parte direta da criação. Ele está no bastidor. Ele manda. Ele manda e os outros obedecem. Quem são os outros? Os outros deuses? Não. Os malachim, os mensageiros, os elementos, o fogo, a água, a terra. Entende? Os elementos, as coisas que existem, as potencialidades, essas, o DNA e tudo mais. Bom, todos os amigos, aqui é legal, se levantaram e disseram, Rabi, dê-nos permissão para falar neste ponto, né? Neste ponto é no ponto do discurso. Eles disseram, olha agora só, vós não dissestes anteriormente que o superior dos superiores disse para Keter, façamos homem? Se você já conhece a Kabbalah ou a árvore
da vida. Sabe o que é Keter? Keter é coroa e significa coroa mesmo, tá? É aquela esfirá que fica bem em cima, né? Não tem o PowerPoint aqui, mas eu vou tentar explicar. Aquela esfirá que fica bem em cima, depois nós temos Chokhmah, Binah e assim por diante. Keter, ela é colocada dentro, não é? Da árvore ali, da vida, como se ela, como é que eu vou dizer, não é colocado Da'at, porque se nós colocarmos Da'at, nós vamos ter 11, e as Sefirot são 10. Então, existem duas maneiras deste desenho, né, desta grafia existir, desta representação. Existe assim, uma aqui com Da'at, ou você vai ter uma, né, a Keter lá em cima, assim, sem Da'at. Nós temos essas opções. Eu prefiro, e aqui é uma opinião minha, eu prefiro a representação da árvore, essa representação da Sefirot, sem Keter dentro. Coloca Keter voando em cima. Estou inventando? Não, não estou inventando. Por quê? Porque Keter sendo coroa, ela coroa a árvore, ela está acima, não é? Ela está acima, a coroa está fora, ela está acima, em cima da cabeça do rei, por exemplo, ela não está dentro da cabeça. E quando nós colocamos ela ali, ela está dentro. Então aqui eles entenderam que vós não dissestes anteriormente que o superior dos superiores disse para Keter, disse para esta primeira esfirá, não é? Façamos homem. E ele respondeu aos amigos: que vossos ouvidos ouçam o que vossas bocas estão dizendo. Por acaso olha só, por acaso eu não acabo de dizer que existe aquilo que é chamado de superior dos superiores? E que isso não é aquilo a que se chama de superior dos superiores? Tudo isso que eles estão falando do façamos não é o superior dos superiores, pois o superior dos superiores não possui um segundo de quem pode extrair conselhos. Ele não disse para Keter fazer nada, ele não pediu conselhos para os anjos, embora o Zohar vai explicar isso depois. Não foram conselhos, não foi modéstia, esta parte é a parte filosófica para que nós nos melhoremos como pessoas. Não existe um Deus bom aqui, um Senhor dos senhores, um superior dos superiores, bom ou mal. Existe uma verdade magnânima, uma vontade que não se explica. Ele não pede conselhos, ele não diz para Keter coisa nenhuma. Ele pode sim emanar as coisas ali, Keter ter que dizer que não sei para quem, e com isso ter aquela hierarquia que nós já vimos aqui. Isso sim. Bom, ele não possui um segundo e que não pode extrair conselhos. Ele é único antes de qualquer coisa e não possui qualquer sócio ou parceiro. Ele trabalha sozinho. É como aquele dono de uma empresa que trabalha sozinho para mandar e ordenar. O resultado é comum, né? O resultado, todos trabalharam em prol da mesma coisa. Olha que bom, mas ele trabalha sozinho, ele não tem um sócio lá em cima dizendo, você manda esses aqui fazerem isso e eu mando aqueles lá. É uma coluna, vem dali. É de maneira vertical, aqui. É de cima para baixo, Bom, tem muitas coisas aqui que nós podemos aqui, porque quando ele fala, isso significa que não há segundo depois dele e não há sócio ou combinação com nada, tá? E vai explicar o que significa então aqui parte de combinação, que não nos importa. Quando o ser humano volta e se arrepende, essa mão o salva do julgamento, mas quando o que é superior a todos os superiores julga, a mão não surge e não há salvação. Aqui é uma frase que nos mostra a grande diferença de ser criador e de ser criatura, tá? Vamos ver aqui se eu vou nesta parte aqui. Não vamos ficar perdidos aqui. Em vez disso, olha só, aqui continua, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, o homem a sua imagem, papapá. Em vez disso,
o Santíssimo bendito seja, o criou todo conforme a sua imagem, ou seja, a Malhut sagrada. A Malhut sagrada, ele criou a sua imagem. Malhut aqui, tá? No mundo DSA, o mundo físico, a Sefirá mais densa, porque ela recebe tudo das outras. Se você estuda Kabbalah, você vai entender, eu vou ler de novo. Em vez disso, tá? O Santíssimo bendito seja, o criou todo conforme a sua imagem, ou seja, a Malhut sagrada, que é uma imagem de tudo. E foi nela que o Santíssimo bendito seja olhou e criou o mundo e todas as suas criaturas, todas as que foram criadas no mundo. E ele incluiu nela tudo o que é superior e inferior, sem qualquer separação. Incluiu nela as 10 Sfirot. Aqui mesmo, nesse mundinho aqui. E também incluiu nela todos os nomes, epítetos e existências delas, e a fez se elevar sobre tudo, se tornando Senhor de tudo, sem que houvesse qualquer outro Deus a não ser Ele. Quando ele diz aqui, isso é importante explicar, ou seja, a Malhut sagrada, quem estuda a Kabbalah, ou já estudou, ou já conhece, vai entender, e quem não estudou vai entender também. Lá no mundo de Atzlut, onde Deus, não, Senhor, onde o absoluto, não é através da sua luz infinita, não é? Houve um mundo ali muito primordial, mas totalmente abstrato. Depois deste mundo, houve então o Atzlut, onde ele começou a emanar ali as Sefirá, as Sfirot. Quando isto é formado, isto é emanado, vamos dizer, porque formação vem depois, uma esfera com um atributo, com uma luz, com um raio ali, não é? Porque nós estamos falando de uma única luz que refrata, que dispersa, e são vários raios. Esta bolinha, esta esfera, tinha aquele primeiro raio, não é? Da luz infinita do Senhor. Ela é o que ela recebeu. Quando outra é formada, esta que já tinha alguma coisa dentro do vaso, ela pode derramar nesta outra, não é? Então, agora esta outra, ela já tem o atributo desta derramado e o seu próprio atributo, e ela derrama para a outra. E vai derramando e derramando e derramando. Nós temos beleza, nós temos fundamento, nós temos inteligência, sabedoria, conhecimento, bravura. Nós temos todos os atributos ali em cada bolinha, em cada esfera da árvore da vida, que vai derramando, se esgotando naquilo e mandando para outra, que vai recebendo, recebendo, recebendo. Quando você está num lugar, você está no último lugar e todo mundo vai ganhando coisas e tem que ir passando. Eu pego um pedaço do bolo, fico com um pedaço, dou um pedaço para você, você precisa fazer isso e pegar o teu pedaço, mais o bolo que te deram e passar para o outro, passar para o outro. Quem vai ter o maior pedaço, a maior quantidade de bolos diferentes? O último da fila. Malhut recebe todos os atributos de todas as bolinhas, de todas as esferas, de todas as Sfirot, de todas as emanações da luz, de todas as quantidades e qualidades que a luz infinita passou e que tinha o recipiente, um vaso com o tamanho suficiente para poder receber, um recipiente que pudesse receber aquela luz, e foi baixando. Então, quando chegou em Malhut, pum, caiu no nosso colo todas as Sfirot, todos os atributos, tudo que uma foi passando para a outra. Por isso, aqui ele diz, eu vou ler de novo, que essa passagem é maravilhosa. Ele o criou todo conforme a sua imagem, ou seja, a Malhut sagrada, que é uma imagem de tudo, porque Deus é tudo. Tudo que foi emanado da sua luz, porque Deus não se ocultou de lugar nenhum. Quem se ocultou,
né? Daquele tzintzum que a gente escuta falar. É quem se ocultou, foi diminuindo a sua luz e passando para outro. Foi a luz dele, não ele. Quando a gente diz que Deus não tem essência, né, o absoluto não tem essência, eu já fui criticada por isso. Ele não tem essência, nem deixa de ter essência. Quando você tira a essência de alguma coisa, não é? Você tira a essência de alguma coisa, aquela coisa é como se ela não fosse a própria essência. Ficou alguma coisa lá, foi modificado. Deus não tem isso. Não modifica nada, ele é o que é, sempre foi e sempre será. Então, quando ele diz aqui que é tudo, lá foi de novo, mas agora vem esse barulho pro lado de cá. E ele incluiu nela tudo que é superior, não estou aqui. Sua imagem, ou seja, Malhut, sagrada, é uma imagem de tudo, e foi nela que o Santíssimo, bendito seja, olhou e criou o mundo e todas as suas criaturas. Por quê? Porque quando a gente chega na matéria, é que aí ele diz, façamos o homem. Façamos homem. Nós façamos. Tudo isso que aconteceu antes, todos vocês que estão aqui, animais e coisas e elementos. Agora é a hora da cereja do bolo. Mais adiante aqui, ele vai falar outra explicação de façamos homem, a imagem conforme a semelhança, dada pelos amigos, é que isso foi dito pelos anjos, que disseram isso que está no versículo. O Rabi Shimon disse para eles, como os anjos sabem o que foi e o que será, eles certamente sabiam que o homem no futuro pecaria, e então por que quiseram fazê-lo? Se fosse, né, um pedido, se fosse o conselho dos anjos. E não só isso, mas Asa e Azazel são anjos. Se opuseram à criação do homem. Naquele momento, a ponto de que quando a Shekhinah do Santíssimo, bendito seja, disse, façamos homem. Aqui foi a presença divina falou, façamos homem. Eles disseram, o que é o ser humano para dele te ocupares? Essa foi a terceira parte. Vejam que ela é difícil, ela é profunda, ela é possível. Ela é possível, gente. Ela é possível, mas ela é difícil, mas ela é profunda. Então, qual é a mensagem? Eu não vou fazer assim todas as parashiot, essa foi porque precisamos muito. Este começo, ele não se preocupou se é mitológico, se é histórico, o que é. Não é essa a preocupação, a preocupação é dizer que sou um. Sou um e fui eu que fiz, é ponto final, para começar aí a descrever este povo hebreu, este povo que vem todo o histórico, toda a história da Torá e do Tanar, depois é do mesmo povo. Então, este foi aquele começo. A mensagem que nós temos aqui é que nós precisamos dar chance às pessoas. Nós precisamos dar a chance, que as pessoas se expliquem, nós precisamos dar chance para que a pessoa seja considerada inocente. Nós precisamos ter a exegese acadêmica, olhar o texto, olhar o acontecimento, perceber a época, ver em que momento aquela pessoa pode ter feito isso ou não, entender a cultura, e no nosso caso aqui, da exegese acadêmica desta história, não é? Da instrução de Hashem, da Torá, nesse momento aqui nós precisamos demais entender que Oriente Médio bíblico não é bolinho, não é cupcake, não era docinho, não era facinho, era agressivo, eles se matavam literalmente, eles estupravam literalmente, eles se degladiavam literalmente. Este é o Oriente Médio. Então esta é a exegese acadêmica, e aí o que nós aprendemos sobre isso, que nós precisamos evoluir. A Torá ninguém mexe, nós precisamos entender no que é que se mexe então. Então ela está errada, não é verdadeira, não, é o ser humano que precisa se modificar. Somos nós que precisamos entender, fazer uma exegese literal e acadêmica de nós mesmos, na nossa época, o contexto histórico, o contexto político, socioeconômico, todas essas coisas que eu não gosto muito. Mensagem sobre os rabinos, mensagem aqui, não fique tacanha nem com medo de ser humano, ou porque ficaram famosos, ou porque escreveram no passado, porque isso é religioso.
a Torá é de todos. Mas aí nós vamos ter o Talmud como esse entendimento rabínico das coisas, e com muito trabalho eles conseguiram melhorar algumas coisas que estavam muito difíceis, não podia se estar matando as pessoas. Vou contar uma curiosidade para vocês. Quando nós estudamos sobre as águas amargas, nós pensamos que realmente acontecia, aquilo era um teatro. Você conhece algum rabino que te falou a verdade? Então, quando nós estamos nessa segunda parte aqui, nós precisamos entender que nós temos que ter sim um rabino, um pastor, ou um padre, vocês que sabem lá qual é a sua religião, nós precisamos, mas não é para perguntar para ele o que é isso, e sim é para perguntar para ele o que você viu, o que você entendeu, o que você interpretou sobre isso, porque nós estamos aqui, a imagem e semelhança dele, todos nós. Isso era importante ele saber. Isso era uma coisa importante. Voltando para a água, aquilo era um teatro. Por quê? Porque eles tiraram aquilo que era atribuição do marido matar a esposa, apedrejá-la. Ela nunca tinha chance. Então, o que é que fez aqui? O que é que a Torá fez? Ela deu um jeito aqui, Hashem deu um jeito aqui de passar esta responsabilidade, esta atribuição que antes era o marido, que matava mesmo, gente, matava. Não pode ser ingênuo aqui. A mulher traía, ela morria. Alguém inventava que ela tinha traído, ela morria. Não existia, não existe. Isso era machismo completo, não tem essa. A Torá veio para modificar isso, então ela atribuiu ao sacerdote a responsabilidade. O sacerdote não queria que a mulher fosse morta. Então mistura ali uma terra, uma aguinha e umas ervas amargas e tudo mais, e dá para ela tomar, e aí ela não vai morrer. Entende? Então ela não era adúltera. Entendem que a Torá veio para corrigir essas coisas, compreendem que não é exatamente como a gente imagina, então temos que separar aquele Oriente Médio daquela época de nós hoje. Quando nós chegamos nessa segunda fase, a beleza dos rabinos, a beleza está, seja Durash, Rafael Shinshon, Rafael Hirsch, Benatar, seja Abravanel, seja quem mais, tem tantos, seja quem for, seja Maimônides maravilhoso. Toda a ideia é trazer a parte que é material e a parte que nós precisamos emular, né? Dividindo metaforicamente aqui o que é imagem de semelhança. Então nós vamos aprender com isso que nós precisamos imitar as virtudes de uma pessoa, as virtudes do Senhor dos Senhores, não é? E nos afastarmos das coisas que não são ruins. Outra mensagem maravilhosa. Uma coisa que é boa, o tov na Torá não significa bem e mal. Ah, porque isso aqui foi bom. E depois ele diz que foi mais bom. É bom, foi bom. Agora é bom que nós criemos realmente o ser humano, porque já tem todas as outras coisas. Este é o bom, este é o tov, esta é a exegese. Não é porque é melhor ou deixa de ser. Ah, agora é a hora certa, porque agora é a cereja. Agora é bom. É bom tomar esse remédio porque estou precisando. E quando nós chegamos na parte esotérica, uau, compreende um pouco se perde, um pouco, não sei explicar, mas olha a grandiosidade de nós olharmos para o ser humano como algo que é feito, que foi feito e que veio e que emanou e que viveu em outros mundos, e esses mundos não eram físicos. Como nós olhar para o ser humano e entender a imagem e semelhança dele conosco, que viemos todos através de uma emanação, começou com uma emanação da luz infinita, daquele que é mais do que infinito. Essas são as mensagens que nós temos. E uma que eu deixo particularmente, acredite em você, sem ofender ninguém, sem... Fique se preocupando com o negócio do achismo ou não achismo, tanto faz a palavra que você use, acredite em você, confie que você aprende um discernimento, não doutrine as pessoas, não se deixe ser doutrinado, emule as virtudes e pergunte o que pensam sobre as coisas. Não faça por preguiça aquilo que os outros te disserem para fazer, só porque eu estou dizendo. Discernimento e bom senso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos dividir em 3 vídeos. Foi o que deu para fazer. Estamos com bateção, mas nós vamos
vencer esta batalha de entender um pouquinho mais a cada ano, quem sabe a cada dia da nossa vida, o capítulo 1, versículo 26 de Bereshit, que é tão, mas tão difícil. Um ótimo dia para vocês e não desistam de estudar.